dia, amados. Você pode fechar seus olhos e ficar de pé? Aleluia. Tem uma unção parando nesse lugar. Desde que eu entrei ali, eu sentia que o Senhor queria fazer algo conosco nessa manhã. Se ligue com o céu, se conecte com o céu. Oh, aleluia, Pai. Sabe, amados, o verdadeiro amor, ele não se importa com que você se sobressaia. Quando você tem um verdadeiro amor dentro de você, você não se importa quando alguém é promovido, você não se importa, você não tem inveja, você não tem sentimentos ruins, porque o verdadeiro amor, ele é doador. E sabe que às vezes no meio, infelizmente no meio das igrejas, às vezes o que mais falta é o verdadeiro amor. E a gente está sempre procurando buscar os nossos interesses, as nossas satisfações. E o Senhor nos chamou para que nós estivéssemos vivendo o verdadeiro amor. Aleluia. E sabe que, às vezes, a gente acaba achando que não é capaz de exercer o verdadeiro amor, de andar nesse amor que Cristo nos amou. Mas deixa eu te dizer, amado, a capacidade que necessitava para chegar em você já chegou. Romanos 5,5 diz que o amor de Deus foi derramado em nosso coração através do Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia. Tá saindo? Tá? Vocês me ouvem? Glória a Deus. Aleluia. E o amor de Deus, ele foi dado a nós através do Espírito Santo. Você olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: eu vou te amar. Com verdade, eu vou te amar. Estou aqui para me doar para você. Nós vamos viver. E para que você passe pelo tribunal de Cristo, onde as suas obras serão julgadas e você receba galardão, autoridade, é necessário que você semeie obras de amor nesse lugar, porque ela vai ser passada pelo fogo, e aquilo que for ouro, prata e pedra preciosa, aquilo vai servir para você de galardão. Só que às vezes a gente fica muito com o olho parado aqui no mundo natural e a gente se esquece da eternidade. Deixa eu te dizer, o propósito que foi depositado para você foi para alcançar os outros, não para alcançar a sua vida. E quando você vai e você está aqui, você semeia amor na vida de alguém, vamos dizer que ela está aqui para ser promovida, está num lugar de destaque. E o que é que eu vou fazer? Eu não vou ficar com inveja que ela está no lugar de destaque. Eu vou fazer o que, amados? Eu vou promovê-la, porque quando ela for promovida, ela vai me levar junto, porque eu estou agarrado a ela. Bem-aventurada a mulher que ensinou o Kenneth Hagin na escola bíblica. Bem-aventurada a pessoa que pregou para o Benny Hinn. Bem-aventurada a pessoa que pregou para o William Branham. E esses homens se converteram e eles alcançaram multidões. Filas e filas de pessoas eram curadas através da vida desses homens. Mas deixa eu te dizer, sabe quem é que tem mais galardão do que eles? As pessoas que pregaram para eles. Porque quando a gente prega para alguém, o que aquela pessoa fizer para o reino, nossa vida está ligada a ela e nós temos parte no galardão da vida dela. Por isso que Jesus falou: ei, quando você honra um profeta, na qualidade de um profeta, você recebe o galardão, a recompensa de um profeta. Quando você honra alguém que está dentro de um chamado, você vai receber a recompensa de Deus daquele chamado daquela pessoa. E às vezes a gente fica parado com egoísmo, se segurando a coisas, a cargos, querendo se autopromover, mas o reino de Deus não é dessa forma que funciona. O reino de Deus eu promovo, porque quando eu semeio promoção na vida de alguém, alguém vai vir atrás de mim me promovendo. Aleluia! Aleluia! Você pode sentar, amados. Nós fomos chamados para promover. Repita para o seu irmão que está do seu lado: nós fomos chamados para promover. E eu vou promover você. Romanos 14, 17. Hoje eu vou ser eu vou hoje na unção de Elias. O Ministério de Música está liberado, menos meu amigo, pastor Mateus. Esse aqui já pode botar uma cadeira aqui cativa para esse homem, porque ele tem que ficar aqui. Então, amados,
Hoje eu vou ministrar na unção de Elias. Quando ele falou para Acabe, ei, pega o teu carro e vai na frente. E Elias chegou primeiro correndo. Então fica ligado, eu vou citar as passagens, vou ler para a gente ganhar tempo, amém? Deus é bom. Romanos 14, 17 diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo, porque quem nisto serve ao Cristo, agradável é a Deus e aceita aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os... Paulo entendia, amados. A carta aos Romanos, ela é uma carta que fala a respeito da justiça do reino. E você vê, Jesus Cristo veio, se esvaziou da sua glória, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Jesus Cristo abriu mão da divindade dele, se colocou em forma de homem, para quê? Para que ele pudesse promover eu e você. Ele se esvaziou de toda a sua glória. Sabe, amados, no momento de que Jesus se distraiu e ele desatou a divindade dele sem querer, naquele momento que os soldados vieram para prender ele, e eles perguntam, quem é? Quem é Jesus? E ele fala, eu sou. Não ficou um de pé. Se Cristo viesse dessa forma, não teria um que o resistisse. Mas ele não queria que fosse dessa forma. Se quiser, pode abaixar um pouco. Está dando microfonia que o som parou, né? Então ele não queria que fosse dessa forma. O que ele queria? Ele queria se colocar do seu lado, para que você olhasse para ele e visse que era capaz de viver uma vida em santidade, que era capaz de viver uma vida semeando ao reino, que era capaz de dedicar a sua própria vida para que outras pessoas mudassem a situação que elas estavam. Jesus curou aleijados, curou cegos, curou coxos, curou mão mirrada, curou leproso, expulsou demônios. E a Bíblia fala que por onde ele ia, o que movia ele não era orgulho, não era soberba, era uma íntima compaixão. O amor, ele faz com que nós tenhamos íntima compaixão pelos outros. Faz com que a gente olhe as pessoas, a gente deseje fazer com que essa pessoa seja aperfeiçoada no amor de Cristo, no Evangelho, para que a vida dela seja transformada. Quando você está com o coração na posição certa, você tem um desejo ardente de tocar na vida daquela pessoa para que aquela pessoa, ela mude a situação da vida dela. Quantas vezes eu vi pessoas chegarem chorando, destruídas, e essas pessoas hoje estão em lugar de liderança, construindo vidas, edificando fortalezas de Deus na vida de outras pessoas. As pessoas que chegaram como ruínas, hoje são fortalezas para as outras. Por quê? Porque algum Neemias foi lá e reedificou o muro, tapou as brechas, trabalhou naquela vida. Mas sabe, amados, quando você trabalha semeando amor, você cria obras que ecoam para a eternidade, para que o seu nome seja lembrado. Mas muito mais que o seu nome seja lembrado, é que as suas obras se perpetuem ao longo dos tempos. Quantos aqui já ouviram falar em Kenneth Reagan? E quantos sabem que ele já morreu faz tempo? Mas as obras que aquele homem semeou de amor perpetuam no nosso meio, até hoje. E sabe, amados, infelizmente, se levantam no nosso meio alguns sentimentos que a gente precisa extirpar do nosso meio, jogar fora. Se tiver alguma poeirinha de algo que não convém ao Espírito de Deus, ei, joga fora, abre mão, porque o Senhor vai te promover. A gente vê o resultado de Amã. Quantos aqui já ouviram a história da rainha Esther? E quantos aqui conhecem Mardoqueu? Mardoqueu, uns dizem que era primo, outros dizem que era tio de Esther. Então eu não vou me ater a isso, mas Mardoqueu, um belo dia soube que haveria contra o rei Assuero um atentado. E ele foi lá e falou para o rei Assuero, falou para um homem que tinha acesso ao rei, falou, ó, existem dois homens, Gigtã e Teres, eu acho que se eu não me engano, eu não lembro o nome de Cog agora, mas daqui a pouco eu lembro, se você quiser. Esses dois homens, eles planejavam assassinar o rei Assuero. E aí Amã foi lá e contou. O rei Assuero descobriu que era verdade, se livrou da morte, se livrou desses homens e esqueceu de Mardoqueu. Só que Mardoqueu era judeu. Mardoqueu, ele vivia honrando a Deus com a sua vida.
E um belo dia, um homem chamado Amã, um invejoso, diga, fora de perto de mim, inveja. Então, esse homem sentia inveja de Mardoqueu. Por quê? Todos se curvavam diante do rei, porém Mardoqueu só se curvava diante de Deus. Ele tinha aliança, ele sabia que o propósito dele era servir ao Senhor, porque ele sabia que o Senhor, quando fosse necessário, honraria a vida daquele homem. E um belo dia, porque Mardoqueu não se curvava, o invejoso de Amã ficou com muita raiva que quando Mardoqueu contou para o rei, Mardoqueu ganhou um certo prestígio diante do rei Assuero. Ele se levantou com inveja contra Mardoqueu e mandou fazer uma forca de mais ou menos 20 metros de altura. Pensa a altura dessa forca. E ele planejou de tudo, amados, para derrotar esse homem de Deus. O espírito de inveja, a semente da inveja, quando ela entra em alguém, essa pessoa ela fica incontrolável. O desejo dela de acabar com aquela pessoa é tão grande que ela nem vê que ela mesma está acabando consigo mesma. Porque esses sentimentos ruins, egoístas, eles são como que você estivesse tomando um veneno para outra pessoa morrer. É igual a vingança. E esse homem, um belo dia, como ele não tinha ocasião para mandar matar Mardoqueu, o que ele faz? Ele cria um decreto, não fala claramente para o rei qual era o povo, fala para o rei que existia um povo que não seguia as leis dele, que era para o rei colocar um decreto que era para matar essas pessoas. Por quê? Porque o intuito desse homem era matar Mardoqueu. Só que olha só a ruindade tão grande que o diabo colocou no coração desse homem, que ele, para matar uma pessoa que ele tinha inveja, ele decidiu matar todo um povo. O espírito de inveja é igual um homem atirando com uma metralhadora a esmo. Ele não quer saber em quem pega, ele quer atirar. Isso não é bom, amados. E esse homem planejou isso tudo. Porém, existia uma pessoa que estava olhando todas as coisas. Diga, Deus. Sabe que Deus fala com os reis? Deus falou com Nabucodonosor. Deus falou com Assuero. Deus falou com Ataxerxes, que é o Assuero. Deus falou com o outro rei do tempo de Daniel, que agora me deu um branco do nome do homem, Beltesazar. Falou com esse rei. E o rei Assuero estava indo dormir, de repente deu uma insônia nele. Logo, nos dias que antecederam o ataque, que aconteceu o ataque contra o povo judeu, e Deus falou com o rei, tirou o sono dele e falou ao coração daquele homem: ei, volta lá na história e lê as crônicas, porque os reis, eles escrevem crônicas. Crônicas são as histórias dos reinados. E ele voltou lá e foi ler as crônicas. E ele exatamente caiu naquela parte que dizia: Mardoqueu avisou ao rei que existia um homem tentando matá-lo. O que aconteceu? O rei se levanta e fala assim: quem está no pátio? Preciso de um oficial bem graduado que esteja no pátio. O oficial mais bem graduado que existia lá era Amã. E ele tinha acabado de entrar no pátio. E ele vira para Amã e fala assim: ei, Amã, rapaz, o que o rei deve fazer para que possa honrar uma pessoa que o salvou dessa forma? O que você acha que eu devo fazer? O invejoso, ele é tão cego que ele mesmo cria as armadilhas para ele se envergonhar. Por isso que quando a gente está perto de alguém que você vê que é invejoso, amado, se afasta dessa pessoa, porque infelizmente ela sozinha, ela vai se atrapalhar. E a Amã virou para o rei e falou assim: dê um anel para esse homem, dê uma capa, bote num cavalo e declare pela cidade que esse homem é exaltado. E assim que o rei faz com quem ajuda o rei. O rei quer honrar alguém, ele faz dessa forma, bota no cavalo, dá uma linda capa. Aí o rei Assuero falou: cara, muito boa a sua ideia. Vai lá, pega Mardoqueu e faça isso com ele dentro da cidade. Porque não existe ninguém maior debaixo de mim nesse reino do que você. E aquele homem foi com muita raiva, não por satisfeito depois de passear com Mardoqueu, voltou para sua casa. E alguns sábios que andavam ao redor dele falaram para ele: se isso aconteceu, é porque a sua cabeça vai rolar, amigão. Fica de olho aberto. Aí, ele tão cego, a rainha Esther convida ele para um banquete.
E ele fica todo animado, mas ainda assim com sentimento querendo acabar com o Mardoqueu. E aí quando ele vai para esse almoço, a rainha Esther fala para o rei assim: meu rei, se achaste bem diante dos teus olhos, eu te peço que realize um desejo meu, um pedido. E o rei fala: te dou até metade do reino, o que você quiser, eu vou dar para você agora, pede. Ela falou: não quero nada, só quero que o Senhor poupe a minha vida e do meu povo. Aí o rei: que conversa é essa, Esther? A tua vida e o meu povo? E o teu povo? Quem é teu povo? O meu povo é o povo judeu, que foi feito um decreto para que pudesse matá-los. Aí o rei fala: o judeu? Quem fez isso? Quem fez isso? Amã. O rei sai, Amã entra em desespero. Porque quando a pessoa que tem um sentimento ruim, ela é pega, ela entra em desespero. Ao invés de ela se arrepender, não. Ela entra em desespero tentando manobrar as outras pessoas. E ele cai em cima de Esther, começa a tocar nela. Quando o rei entra, ele fala: rapaz, você é tão doido mesmo que você ainda está aí em cima da minha mulher, querendo persuadi-la. Nisso, o homem já veio, pegou ele, levou ele embora e foi enforcado na forca que ele criou para Mardoqueu. Por que eu estou falando isso para você hoje? Sabe, amados, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É muito fácil você identificar pessoas com sentimento ruim. Ela não tem atos de justiça, ela não anda em paz e ela não é alegre. Essa pessoa, ela está sempre rabugenta, ela está sempre resmungando, reclamando da vida. Por quê? Porque a satisfação dela é somente egoísta. E o amor, ele não é egoísta, ele é doador. Lembra que eu falei isso no início? E eu quero falar uma coisa para você, não vai dar tempo da gente ler, mas em 2 Reis 5, versículo 20, a gente vê também o sentimento de inveja, que também ele acompanha um outro sentimento que é o do aproveitador. Uma pessoa que é invejosa, geralmente ela quer ser aproveitadora. E a gente vê a vida de Geazi. Quantos conhecem Geazi? Qual é a fama de Geazi? Que ele tentou se aproveitar, não foi? Mas quantos conhecem Eliseu? Qual é a fama de Eliseu? Que existia uma unção dobrada sobre a vida daquele homem. Uma unção que era de alguém a quem ele promoveu. Sabe, Geazi vem Naamã, o sírio, cheio de lepra, um general muito poderoso, e ele chega até Eliseu e fala assim: eu quero ser curado, estou aqui cheio de ouro, cheio de tudo. Eliseu olha para ele assim, fala: ó, vai lá e dá 7 mergulhos no Jordão. Ele fica com muita raiva: tanto rio bom, você me manda lá mergulhar no Jordão, um rio tão sujo. Por quê? Porque um profeta, quando você chega perto dele, um homem de Deus, uma pessoa que é guiada pelo Espírito, quando você chega perto dele, existe um dom espiritual chamado discernimento de espírito, porque ele discerne a intenção do seu coração. E a intenção do coração daquele homem era orgulho, soberba, ele se achava. E o que pode ser pior para um general que vive no luxo do que mergulhar numa lama? Só que quando ele abre mão do orgulho, ele é curado daquela lepra. E Eliseu fala: ó, vai para tua casa que eu não quero nada de você. Sabe por quê? Porque outra coisa que esse homem achava é que ele poderia comprar o dom de Deus. Lembra Elimas o mágico? Você lembra Simão? Tanta gente que vive tentando comprar o dom de Deus. Ei, o dom de Deus é dado graciosamente àqueles que amam, àqueles que recebem o dom da graça, aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Esses vão reinar. E amado, você não vai reinar só no milênio, só com Cristo. Você é chamado para reinar aqui. E um rei, ele não baixa a cabeça. Um rei, ele vai lá e atua, porque ele sabe que ele faz parte de um reino e existe algo sobre a vida dele. E aquele homem falou: eu não quero nada de você, porque eu sirvo a um reino. E esse reino, não existe dinheiro que pague esse reino. Não existe nada que faça você comprar o que está sobre a minha vida. Mas ainda assim, porque o amor de Deus está sobre mim, você vai ser curado. Porém, existia uma pessoa que queria se aproveitar. Sabe, às vezes no ministério existem aproveitadores, as pessoas que falam o que você quer ouvir para que elas sejam promovidas. Existem os traficantes de profecia.
Existem pessoas que ficam esperando você sair da igreja, você sair do culto, para ela te entregar coisas que são exatamente relacionadas à carne ou informações que ela teve externamente. Pessoas que entregam coisas sem... Elas não têm um compromisso com o Senhor. Elas estão envolvidas na igreja, mas não são comprometidas com o Senhor. E você precisa abrir seus olhos e correr desse povo. Ei, amados, se una pessoas, honre pessoas que você vê, que tem a vida com Deus, que vivem em oração. Ei, honre seu pastor Alise, honre pessoas que você sabe, que tem uma vida que elas se dedicam ao Senhor. Poucas foram as vezes, eu estou aqui há quase 3 anos, poucas foram as vezes que eu vi esse homem faltar um culto. E se ele faltou um culto, foi porque ele precisava tirar férias, ou ele precisava resolver alguma coisa. Fazia chuva, esse homem estava aqui. Quantas vezes eu proibi ele de vir à igreja? Eu falava, pastor, pelo amor de Deus, fica em casa. Ele, não, Gui, não sei o que. Eu falei, pastor, fica em casa, o senhor precisa descansar. Porque, amados, o que ele falou aqui no início do culto é a coisa mais gratificante que um líder pode ouvir. Que a igreja funciona muito melhor quando ele não está do que quando ele está. Sabe por quê? Porque o bom mestre, ele não produz uma cópia dele, ele produz algo melhor. Ele cria pessoas que o superam. Existe uma unção sobre a sua vida que é para ser dada para alguém, para que você supere o seu mestre, aquele que te tutoriou. Sabe, Eliseu entendeu isso, e onde Elias ia, Eliseu ia junto. Se você for ler 2 Reis 5, você vai ver que Eliseu falava para ele assim, Elias falava para Eliseu, ei, vai embora porque o Senhor vai me levar. E Eliseu falava, onde o Senhor for, eu vou. Não, eu vou a Betel, o Senhor mandou ir para lá, você vai para tua casa. Ele, é ruim, eu vou é com o Senhor. Se o arroz cai do teu prato, eu jogo de volta, eu pego o que for necessário. Se for para limpar os seus pés, eu quero estar sujo com as poeiras da tua sandália. Eu quero estar comprometido, eu estou comprometido com o Senhor. E ele falou, eu vou a Jericó. Mas lá em Betel, quando ele falou que ia para lá, os filhos dos profetas viraram para Eliseu e falaram assim, ei, tu sabe que teu Senhor vai ser tirado de ti, por sobre a tua cabeça. É melhor você ir para sua casa. O que Eliseu respondeu? Rapaz, não quero nem saber do que você está falando. Eu vou é com o meu mestre. Eu vou servir a quem eu estou comprometido. Até o último dia. Você vê no Ministério Verbo da Vida, existe o apóstolo Guto. Quantos conhecem o apóstolo Guto? Aquele homem começou catando cocô de cachorro. Rapaz, mas ele passou cada uma. Mas sabe o que ele fazia? Ele honrava aquele homem, o pastor Bud. E hoje, não por meritocracia, amados, mas por uma posição no coração. Quem é o presidente do ministério é Guto. Sabe por quê? Porque ele foi aquele que não olhou circunstância para servir o homem de Deus, para fazer com que esse ministério desse certo. E hoje ele está colocado numa posição, por quê? Porque existia honra no coração dele e humildade. Assim como existiu Eliseu. Eliseu chegou com Elias no Jordão, Elias joga a capa, abre o rio Jordão, passa. Quando ele passa, a carruagem de fogo vem e leva ele. Sabe, amados, se lá em Betel Eliseu tivesse voltado para casa, ele não teria visto a capa de Elias caindo. Elias falou para ele assim, tô indo embora, o que você quer? Sabe que existe um tempo onde aquelas pessoas que carregam uma unção poderosa, elas estão aqui disponíveis para derramar algo sobre a sua vida. E chegou o tempo, fala assim, o que você quer? É hoje que você vai receber. E Eliseu falou assim, eu quero a unção dobrada que está sobre a sua vida, porque eu honrei a sua vida, eu sei que eu posso receber. Sabe, amados, quando você tem honra no coração, você sabe que pode receber, porque você semeou a semente certa, você semeou a semente de amor, de dedicação, compromisso. Então você vai receber dessa unção, amados. E quando Elias foi levado, a capa de Eliseu caiu, Eliseu pegou a capa de Elias, tocou no Jordão, falou, Senhor, a unção que estava sobre aquele homem, que esteja sobre a minha vida agora. Quando ele toca no Jordão, o rio se abre. Vrau! Todos aqueles que falaram para Eliseu, vai-te embora. Ei, o homem está indo embora, tu não vai ser mais nada. Vai-te embora, segue a tua vida. Todos aqueles tiveram que se curvar diante desse homem de Deus e disseram, o Espírito do Senhor agora está sobre você. A unção de Elias hoje está sobre você. Deus abençoe vocês, amados. Tu és o verdadeiro. Declaro que vocês vão andar no amor de Deus, vocês vão usufruir do que é esse amor. Aquele que honra alguém no chamado que ele tem, você vai receber o galardão. E mais do que isso, você vai receber a unção que está sobre aquele chamado. Amém? Amo vocês.